informações e a partir de agora para falar também sobre ciência. O professor e pesquisador do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, Boniek Gontijo Vaz, entrou para a lista internacional de pesquisadores de destaque. Ele é o único que atua no Brasil a ser homenageado e é com ele que nós vamos conversar a partir de agora aqui no Tom Maior. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde ouvintes, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui, para falar um pouquinho, sobre essa grata surpresa, desse reconhecimento. Pois é, professor? Quando a gente olha aqui a universidade, o pesquisador da Universidade Federal de Goiás, e foi a única universidade, em toda a América Latina a entrar nessa lista, Qual que é a importância desse reconhecimento, não só para esse lado pessoal do senhor, como profissional, como professor e pesquisador e cientista, mas também, para a gente, para a Universidade Federal de Goiás, para a ciência brasileira? Então, esse reconhecimento, ele é muito importante, como você já mencionou, para a ciência brasileira, para a nossa universidade aqui em Goiás, no Centro-Oeste, uma representante do Centro-Oeste. É sabidamente que no país, obviamente, temos excelentes universidades, principalmente no eixo Rio-São Paulo, e tivemos esse reconhecimento grato, uma universidade aqui do Centro-Oeste. É a ciência brasileira sendo reconhecida no mundo, então o trabalho desenvolvido aqui em Goiás, na UFG, sendo reconhecido, pela comunidade internacional. Então isso nos agrada bastante e também nos coloca, numa ação de produzir ainda mais, Isso, na verdade, é um grande estímulo para os estudantes, para toda a comunidade, que estamos no caminho certo e que logo, isso vai reverberar aí boas ações para toda a sociedade, com certeza. E já que a gente está falando sobre ciência, professor, já peço licença para a gente trazer também aqui para o nosso bate-papo, para a nossa conversa, a gerente de gestão das escolas do futuro, a Michele Ferreira, porque começou hoje, a 19ª Semana Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação. Michele, boa tarde, seja bem-vinda também aqui ao Tom Maior. Só peço por gentileza, para a senhora ativar aí o microfone, a gente por enquanto está sem seu áudio. Aí, agora sim está conectada. Boa tarde. Boa tarde. Michele, a gente está aqui com o professor também da UFG, pesquisador, cientista, que está integrando agora uma lista internacional com cientistas de destaque na Universidade Federal de Goiás. É a única a entrar nessa lista em toda a América Latina. E do seu lado, a gente está aqui para falar dessa semana também da ciência, de falar da importância disso também para os jovens, das escolas do futuro também. Qual que é essa importância na sua avaliação, da ciência conversar com os jovens, deles já terem esse reconhecimento, a valorização da ciência para auxiliar, em todos os aspectos também da sociedade? Nós somos uma escola de educação profissional, Escola do Futuro. No entanto, a gente não pode desassociar o ensino, pesquisa e extensão. E, para nós, a importância dessa semana para o jovem é que ele consiga articular todo o conhecimento, a parte de ensino, com a parte prática em si e também a parte de ciências, tecnologia, e que ele possa fazer essa vinculação com a parte de pesquisa e extensão. É muito importante, O jovem hoje, ele tem a possibilidade de acesso a diversas informações, mas nem sempre essas informações elas chegam a esse jovem da forma mais fluida e fácil. Então, por esse motivo, a participação na semana de Ciência, Tecnologia e Inovação é importante para que ele tenha, de fato, acesso ao que é tendência no mundo em termos de inovação, em termos de tecnologia. Com certeza, a Semana da Ciência tem esse objetivo de levar esse contato do jovem com a ciência. E, professor, qual que é a importância também da sociedade conversar com a ciência, da ciência conversar com a sociedade? Como que a gente pode pensar essa relação de maneira que as pessoas também reconheçam e valorizem o papel da ciência? Olha, isso é de extrema importância, mais ainda nesse momento atual que
Às vezes, a ciência ela é um pouco desvalorizada perante a sociedade, mas de modo ambíguo, né? Essa mesma sociedade é uma altamente dependente da ciência, porque é através da ciência que temos todas as inovações tecnológicas, né? Desde o celular, desde diversa vacina, são incontáveis, né? Os instrumentos que a ciência possibilita e às vezes realmente falta essa interrupção. Então é muito importante tais eventos, né, como uma semana dedicada para tentar levar de uma maneira mais tácita, né, para a população, de uma maneira mais lúdica, né, qual que é o impacto da ciência, qual que é a finalidade, né, qual que é a importância e por que precisamos, né, de novos, né, de requisitar novos membros aí para atuar na ciência. Shelly, né, o professor tocou nesse ponto importante de impacto, né, da ciência na sociedade, e pegando um pouco do que ele falou, né, qual que é a importância também, né, esse impacto de despertar nesses jovens o interesse também pela ciência? Eu acredito que não só para o jovem que está nas escolas do futuro, mas que esteja também em outras instituições e a sociedade como um todo. A importância de se levar a ciência de uma forma mais palatável, né? Que as pessoas enxerguem no seu dia a dia o quanto a ciência é importante para que a gente consiga desenvolver as nossas atividades rotineiras. A questão da vacina da Covid, né? Isso eu vejo que aproximou muito a nossa sociedade da ciência, porque todo mundo debatia sobre esse tema. Ao mesmo tempo, hoje, quando a gente utiliza as redes sociais, nós temos a inteligência artificial que às vezes a gente acredita que está tão distante da gente, e não clicar numa rede social, ela já traz aqueles assuntos principais que nós procuramos. Então, acho que está muito associado ao nosso dia a dia. A gente, às vezes, né, enquanto sociedade, não percebe. E o professor falou de uma forma muito interessante, que é a questão da ludicidade, né? Quando você trabalha de forma mais concreta e lúdica esses conceitos de ciência e de tecnologia, a sociedade consegue visualizar no dia a dia que ela faz uso dessas tecnologias, dessas inovações. A questão da robótica, né? O quanto os nossos alunos e professores têm participado de ações ou de capacitações, enfim, competições relacionadas à robótica. E a robótica, ela está praticamente em tudo, né? São sistemas automatizados e que eles recebem uma programação para fazer algum tipo de comando. Então, eu acho que está muito associada à nossa vida no dia a dia. A gente só nem sempre consegue perceber isso. E a Semana de Ciência e Tecnologia, ela vem para trazer, né, aproximar a ciência da sociedade como um todo. Professor, né, aproveitando a sua participação aqui, a sua presença, né, o senhor que está não só na UFG, né, mas tem pesquisas também em outras universidades, né, como que o senhor enxerga a ciência brasileira, né? Quais são os avanços, quais são os desafios que nós ainda temos que superar, né, para garantir mais ainda, né, interesse dos jovens, mais participação da comunidade? O que falta ainda, né? A gente vê, né, falar muito recentemente da chamada fuga dos cérebros, né? Os cientistas brasileiros, pesquisadores, indo desenvolver suas pesquisas em outros países, né? Porque aqui no Brasil falta apoio, né? Falta investimento. Como o senhor avalia, né? O que a gente precisa, o que a gente tem que pensar, né? Para garantir para a evolução da pesquisa científica brasileira e as condições também de trabalho para os profissionais, para os pesquisadores? É um ponto muito importante. Nós, né, temos o principal, né, os brasileiros, eles, né, você tocou num ponto importante, a fuga de cérebro, eles são muito bem vistos no exterior, né? O brasileiro tem uma criatividade muito grande, né? São trabalhadores assíduos, né? Um povo muito trabalhador. Então, os cientistas brasileiros, né? A gente tem excelentes cientistas, né? Mas aí, peraí, o que falta, né? É justamente as condições mais adequadas, né? O Brasil, infelizmente, ele compromete, né? Se formos analisar a relação PIB, investimento em ciência e educação, ainda é aquém dos países
desenvolvidos, né, como os países aí da OCDE, Estados Unidos, Alemanha, a própria Coreia, que é um exemplo muito importante, fez um investimento maciço, né? Então, para manter esses jovens, né, fixar esses recém-doutores, esses cientistas, né, e atrair novos alunos, novos estudantes para a área, né? A gente precisa de investimento, precisa aumentar os valores das bolsas, né? São os pós-graduandos que mantêm o sistema, mantêm a roda, né? As bolsas estão muito defasadas, então a gente não consegue atratividade nessa questão e o Brasil se destaca, né, internacionalmente em vários quesitos, produzindo uma boa ciência, mas eu digo aí que muitos laboratórios, né, eles tiram leite de pedra, porque a infraestrutura, quando você vai no exterior, você compara a infraestrutura, a gente tem um gap muito grande, né? Então, por isso que o Brasil tem que ter um olhar especial. A gente tem um caso, por exemplo, de muito sucesso a Embrapa, né? O Brasil é líder no agronegócio, né? Esse agronegócio, ele é pujante porque tem uma Embrapa por trás, né? O Cerrado, né, ele é fértil hoje, né? Não era fértil 30, 40 anos atrás, e justamente porque houve muita pesquisa que às vezes, né, não se leva para a sociedade de uma maneira mais tácita, né, mais lúdica, né, a importância da ciência. Então, às vezes, eu acho que, fazendo uma meia-culpa, né, precisamos também ter um olhar especial para fazer uma comunicação mais efetiva para a população entender a importância, né, de ter um investimento sólido, né, um investimento perene, né, em ciência, porque às vezes a gente tem momentos de investimentos e depois tem esse investimento, ele é interrompido e é difícil, porque você formar pessoas demanda um tempo, né? Então, se você tem todo um corpo técnico formado e você perde, é um grande tempo que você vai ter, são várias etapas, né, que se volta para recomeçar. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, Michele, gostaria que você falasse um pouco, né, da programação dessa semana de Ciência e Tecnologia, o que o pessoal pode conferir, como também participar. A programação, ela é uma programação que foi construída, né, com o auxílio de outras instituições, não só das escolas do futuro. Então, a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, ela procurou parceiros como a Universidade Católica de Goiás, a Universidade Federal de Goiás, o Instituto Federal Goiano, dentre outras instituições, para que a gente pudesse fazer todo um alinhamento da oferta dessas ações relacionadas à ciência, tecnologia e inovação. Nas escolas do futuro, a programação ela está muito voltada para oficinas de robótica, para experimentos práticos com Arduino, tecnologias disruptivas e novos protagonistas tecnológicos, e em parceria com as demais instituições nós vamos ter palestras e workshops relacionados a tecnologias e serviços ao cidadão, logística reversa e economia criativa, e a parte de inovação como um todo. Para participar, as pessoas podem acessar no link específico, né, da programação para as inscrições. Esse link é o bit.ly/SNCTGO 2022. Muito obrigada, Michele, pela participação, pela conversa com a gente aqui no Tom Maior. Já agradeço também a participação do professor Boniek Gontijo Vaz. Parabéns pela conquista, né, pelo esse reconhecimento internacional, professor. Espero que a gente possa conversar mais também aqui no Tom Maior e até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigada também, Michele. Até mais, gente. Tá aí, pessoal, a íntegra desta entrevista, né, também os detalhes sobre essa semana, a 19ª semana